Eu sou Selma Ferreira e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao programa Carreiras e Formação, aqui na Conect TV Algarve. Um programa que tem por objetivo falar de carreiras, formação, de profissionais já conhecidos no nosso mercado e das tendências do nosso Algarve. Hoje nós preparamos mais um programa para você. Temos como convidado hoje o Fábio Gesuino, que veio conosco falar sobre startups e marketing digital. Fique conosco, dê o seu like, participe, comente. Nós já falamos disso. O segredo está na partilha. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Selma. É uma alegria, obrigada por ter aceito estar aqui com a gente hoje. É muito bom te receber, eu te conheço há muito tempo já, de Lolé, vindo, indo. Vou fazer uma primeira pergunta bem pessoal. Como é que é um alentejano no Algarve? É desafiante, é desafiante, mas gosto muito do Algarve, acho que é uma região fantástica, praia, sol, gosto muito do sol, o tempo, que é fantástico, e o Algarve dizem que é a região com mais alentejanos de Portugal, por isso é verdade, né? Curioso, eles descem. Descem para o Algarve. Isso é muito, muito bom. Fábio, então nós hoje vamos conversar com as pessoas, partilhar com eles a questão da startup. O que é uma startup? Uma startup é uma empresa, é uma empresa recente, que tenha seja inovadora e muito ligado às novas tecnologias. Há muitas definições para startup, mas precisamente a startup tem uma estrutura mais simplificada e focada na inovação. Talvez seja essa a definição mais particular numa startup. Ok. E como é que você entrou nesse mundo? Então, entrei, eu criei a minha startup, digamos assim, quando tinha 18 anos. Olha que maravilha. Aos 18 anos estava no secundário, num curso profissional. Profissional de quê? Desculpa. Profissional de tecnologia, de programação. E vi que, isso foi em 2003, e vi que havia ali ao início da internet, das redes sociais, o Facebook ainda não existia, mas já estava a nascer ali algumas redes sociais, e nesse curso profissional, tive o acesso à internet. E nessa altura vi que a internet ia ser o futuro da nossa comunicação, e vi que ali havia algo diferente em termos de inovação e de crescimento, e eu nasci em Mértola, numa vila pequena, e a internet era um canal para aceder ao mundo. E foi aí que, estando nesse curso profissional, deixei a escola para criar uma empresa aos 18 anos. Uma empresa que é 3WX, uma empresa de marketing digital. Que existe até hoje. Que existe até hoje, há 21 anos. 21 anos, já que beleza, que trabalho bonito. Como é que era? Desculpa, eu vou voltar na sua época, porque nosso programa também quer poder dar voz a vocês, mas que os jovens, esses jovens desafiados e desafiadores, porque assim, você foi desafiado pela tecnologia, você desafiou todo o teu meio ambiente, eu acredito. Sim. Então, como é que é em Mértola, aos 18 anos, dizer assim, para tudo, eu estou vendo que a internet é que é. Isso, como é que a sociedade à tua volta, professores, colegas, pais, reagiu a isso? Sim, eu na escola tive uma escola espetacular, a escola de Mértola na altura e hoje em dia também mas na altura tinha uma componente pedagógica excepcional e muito inovadora, e nos permitia ter acesso à internet livremente. Nessa altura era muito difícil, e lá conseguia ter acesso a essas novas tecnologias. E tive a oportunidade de criar o site da escola. Isso aí foi uma motivação extra. Lógico. E depois de ter criado o site da escola, saí da comunicação social e consegui ter contactos de já empresas. E isso foi o que me despertou a energia, a motivação para depois criar uma empresa. Eu imagino que você foi único. Desculpa te cortar, mas imagino que você foi o único, né? Sim. 18 anos, Mértola, criando o site da escola. O pessoal deve ter vindo. Sim, e criar um site na altura é muito complexo, e a programação pura e dura é muito difícil. Eu criei o site teve sucesso, e depois pensei,
E tinha contactos, saí numas entrevistas, pensei, vou deixar a escola e criar uma empresa. E aí tive logo o primeiro desafio, porque aos 18 anos nunca tinha trabalhado na vida, e criar uma empresa aos 18 anos, nunca ter trabalhado na vida também, e nessa altura era preciso 5 mil euros de capital social para criar a empresa. Uau, era grande, muito Sim, dinheiro. Sim, há muito dinheiro. Ainda hoje Ainda. E eu não tinha dinheiro. E os meus pais, os meus amigos, a minha família, ninguém me emprestou esse dinheiro, ainda bem. E por isso o primeiro desafio foi contactar vários bancos. Certo. E consegui um financiamento de 5 mil euros. Olha que massa. E foi o salto. Consegui o financiamento de 5 mil euros e lá criei a agência. Consegui alguns clientes, criei alguns sites, aquilo começou com algum sucesso, mas os 5 mil euros para uma empresa, ao fim de 6 meses estava falida. Ao fim de 6 meses gastei os 5 mil euros e não tinha como o pagar, e depois aí foi a grande viragem. Estava num mercado altamente inovador, o marketing digital na altura estava muito concentrado nas grandes cidades, em Lisboa e no Alentejo, e foi aí que eu dei a volta. Podia ter ido para a universidade, mas não, fui teimoso e continuei com a empresa. Tive um trabalho secundário e durante o ano tive Dois trabalhos. Manter a sua empresa e trabalhar. Mas depois voltei, depois fui estudar para a universidade, porque vi que é importante ter conhecimento mais técnico. Então, especificamente nessa área, era importante o conhecimento técnico da universidade, sim, os contatos, as relações, porque a universidade hoje em dia, e também nessa época, é muita troca de saber como procurar, saber como fazer, estar do lado de pessoas que sabem ou que têm um pouco mais de experiência no mercado. Foi isso que fez, sim, a diferença? Sim, fez muita diferença, principalmente ir para outra realidade, ir para Lisboa, para a capital. Lógico. E aí foi uma grande viragem. Depois de ter tirado a formação, comecei a ir, fui para Beja, para a cidade mais próxima, e comecei a ir todas as semanas a Lisboa. Okay. E aí consegui clientes em Lisboa e deu uma mais abrangência, e em termos de negócio foi muito mais competitivo, e aprendi muito com a realidade em Lisboa, com a parte do marketing digital, onde estava mais inovação, mais conhecimento, e aí foi uma grande viragem na minha empresa. Eu acredito que sim. Voltando um pouquinho atrás, eu adoro ir voltar, eu vou para frente e para trás, é muito bom. Eu queria que você me desse aqui um pequeno elemento, tá? Porque quando nós falamos para jovens hoje em dia, aquilo que você viveu não se vive mais, porque já está tudo pré-feito. Eu consigo sentar no computador e, entre aspas, fazer um site. Não vai ficar bom, como você sabe. Mas é um site que supre uma primeira necessidade. Tá? Sim. Como é que é achar a motivação? Como é que foi? Qual foi o bicho que te mordeu? Para a motivação de estar no mercado e buscar ter sucesso, mesmo falindo depois. O depois vem depois. Mas essa coisa de querer convencer um banco a dar dinheiro, o que a pessoa tem que ter? Primeiro, não pode ser medrosa. Aqui temos como até aqui temos como até o medo. Nós normalmente, especialmente na sociedade atual, nós temos muitos medos. E a nossa sociedade em Portugal vive de muitos medos, e muitos dos jovens têm medo de arriscar, e não podemos ter esse medo de arriscar, e não podemos ter medo de falhar. Eu no início, quando lancei a empresa, aos 18, 19 anos, eu falhei, e ainda bem que falhei muito, e essas falhas fizeram com que eu crescesse, aprendesse e desse alavancar para conseguir ganhar conhecimento e experiência para trazer a minha empresa aos 21 anos de idade e ser sempre inovadora. E está sempre a inovar. E estamos num mercado que é o marketing digital, que é altamente competitivo hoje em dia. Já na altura era e agora é muito mais, né? competitivo. E principalmente com a inteligência artificial, hoje em dia. Qual é essa relação marketing digital e inteligência artificial hoje em dia? É uma relação desafiante, mas
considero muito positiva. Certo. Por que razão? Porque nós, ao longo do tempo, a tecnologia vem evoluindo e essa evolução e nós temos de nos adaptar a essa evolução. Quando comecei, nós fazíamos sites. Certo. E esses sites eram otimizados para os motores de busca na altura, que eram muito básicos. Okay. E nós fomos adaptando. Quando apareceram as redes sociais, fomos nos adaptando às redes sociais e fomos crescendo e nos adaptando e evoluindo, sempre acompanhando as novas tendências. Certo. E a tendência atual, que ficou mais conhecida com o ChatGPT, há uns 4 anos atrás, sim, nós já trabalhávamos com a inteligência artificial há 10 anos atrás, antes do ChatGPT. É gozado como a tecnologia chega para a gente muito depois, né? Sim, e isso permitiu-nos, quando chegou o ChatGPT, essa evolução democrática, digamos assim. O ChatGPT permitiu, todos nós temos acesso à inteligência artificial. Antigamente isso não era possível. E nós fomos evoluindo com todas essas novas ferramentas que existem. E é desafiante, mas temos de aproveitar todas as ferramentas. Você, Fábio, você tem a sua empresa, você é empreendedor ainda por cima, porque você continua apoiando outras pessoas, você tem um blog. Sim, né? Startup Blog. Startup Blog. Não passo a publicidade de jeito nenhum, a gente tem que saber o que as pessoas que estão conosco aqui fazem. Então é muito importante. Startup Blog está no Instagram. Depois nós temos também, você também escreve artigos. Sim. Como é que é para um empresário hoje em dia, mais maduro ou um pouco menos maduro, entenda maduro por tempo de empresa. Você é um empresário maduro porque já tem 21 anos de empresa no mercado. Subindo, de vez em quando pode acontecer aquelas tribulações, mas faz parte, isso é muito importante, você entenda isso. As tribulações fazem parte. Tá? E como é que é você se manter atualizado? Nesta área, que é o marketing digital, nós temos ter uma formação em permanência. Temos de estar a acompanhar todas as tendências e ter a formação em permanência e estudar em permanência, porque é uma área que evolui muito rapidamente. E agora, ainda mais com a inteligência artificial. E nós temos de acompanhar tudo o que existe, todas essas tendências, acompanhar de uma forma muito ativa e testá-las antes de as utilizar nos nossos clientes. E o Startup Blog também não só divulga a parte do empreendedorismo, mas também marketing digital e é também uma plataforma de teste e de partilha de conhecimento. Como assim de teste? Teste porque há muitos conceitos que eu posso testar no Startup Blog. Muitos conceitos de divulgação, de estratégias de marketing digital que podem ser testados ali. Porque o Startup Blog não tem fins lucrativos. Basicamente é um prodome, uma partilha que eu faço para promover o espírito empreendedor em Portugal e dos países da lusofonia. Ai, que maravilha! Os nossos principais leitores são brasileiros. Olha, que curiosamente. Máximo! Que bonito, é tem bom muito saber impacto disso. Isso. Vamos seguir? Vamos lá para a startup. Isso é muito importante. O que é? Agora eu vou voltar para o básico. Você já entendeu que eu vou e volto, né? Eu sou leiga, ok? Vamos partir do princípio que eu sou completamente leiga. O que é um marketing digital? Como é que isso pode impactar na minha vida? Vamos lá. Na minha vida de apresentadora do Carreiras e Formação, o que o marketing digital pode impactar na minha carreira aqui? Então, o marketing digital é um mundo enorme. O exemplo, como apresentadora. Apresentadora, estamos a falar de criadora de conteúdos. Certo. Como hoje aqui, estamos a criar este conteúdo que vai passar não só no YouTube, nas redes sociais. Nas redes sociais da Connect TV. Connect TV. E essa criação de conteúdo, como a estratégia de divulgação, de promoção, como a estratégia baseada na tua pessoa, do marketing digital pessoal, vai trazer benefícios para a tua carreira, para o teu objetivo.
exemplo, toda esta conversa que estamos a ter aqui, podes fazer cortes. Sim. E fazer uma estratégia de cortes e divulgar nas redes sociais. Não só no Instagram e Facebook, mas também TikTok, que é uma rede social mais jovem. Por isso, todas as redes sociais são boas, dependendo também do mercado alto que tu queres atingir, os teus objetivos. Por isso, faz parte tudo de uma estratégia estruturada e tu podes elaborar e Então faria parte do meu marketing digital também você da Startup Lag promover esse programa. Sim. Olha lá, a gente pegando aqui o networking do negócio. Excelente. Então, essa é a importância do marketing digital para mim apresentador e logicamente, ela é replicada para as grandes empresas, para as menores empresas, para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de personalidade. Personalidade, quando eu digo personalidade, digo pessoas que queiram se autopromover, é isso? Sim, hoje em dia no marketing digital temos uma área que é os influenciadores digitais. Sim. E esses influenciadores digitais, a gente quando pensa nos influenciadores digitais, pensamos daqueles grandes influenciadores, daqueles influenciadores que têm milhões de seguidores. Mas não, existem também os micro-influenciadores. Esses micro-influenciadores somos nós, que temos pequenas comunidades que nos seguem, e nós também somos influenciadores, influenciamos a nossa rede. E hoje em dia uma das tendências do marketing digital é os micro-influenciadores, é fazer estratégias de algumas empresas, pegar nesses micro-influenciadores com investimentos mais baixos, mas com um grande poder de alcance. Porque esses micro-influenciadores têm comunidades pequenas, mas muito atenciosas, com muitas interações, às vezes com percentagens muito superiores a grandes influenciadores. Ou seja, deixa eu entender, eu não quero dizer nomes porque eu atualmente tenho tido tanta confusão com os influenciadores que eu prefiro ficar isenta. Mas vamos dizer que há um grande influenciador e que eu sigo esse influenciador por razão qualquer, porque um dia eu vi uma coisa engraçada e gostei. Eu não vou parar para vê-lo, eu vou estar sempre dando scroll, eu vou dar uma olhada, mas eu não vou dar like, não vou comentar, eu vou só, olha que interessante. Já eu para você ou você para mim, a gente vai parar, vai ouvir, vai dar um like, vai comentar, e é isso que você fala, a maior interação? Sim. E nos micro-influenciadores também existe uma componente que é um conteúdo que poder se tornar viral. Certo. E isso não depende só dos grandes influenciadores, de pessoas com muitos seguidores, pessoas com pequenas comunidades também podem se tornar virais. E essa viralidade pode transformar a vida profissional de uma pessoa. É verdade. E a gente teve um caso muito famoso, foi de uma coach que um dia fez um coach com um jogador de futebol. Ele falou bem dela numa televisão e acabou. Ela hoje em dia está... Mas aí temos depois também as coisas menos boas. E temos as coisas boas e coisas menos boas. Certo. E depois também, às vezes, temos outras reações menos positivas. Certo. Que aconteceu nesse caso. Depois teve um final um bocado mais triste. Mas é um ótimo exemplo de influência, influência mediática. Também foi... É muito bom. Eu gostei muito de você falar agora das coisas boas e das coisas menos boas. Porque acontece e depois porque a coisa... desculpem dizer a coisa, mas porque o movimento tem que ser acompanhado, tem que ser respeitado, tem que ter um fluxo. Sim. A coisa não pode ser... Desculpa, a gente fica sempre na coisa, mas não é... o movimento não pode ser um movimento... depois único, certo? Da pessoa virar totalmente para ela. Sim, eu costumo falar, nós os dois somos empreendedores. Sim. E há coisas positivas do empreendedorismo, mas o empreendedor, a palavra empreendedor, acaba em dor. Sim. Por isso, há coisas positivas, mas há coisas menos positivas, mas que temos que ter motivação para poder ultrapassá-las. Correto. Em todo o tipo de atividade, seja influenciador, seja apresentadora, seja qual for ela, e essa dor faz parte em qualquer negócio. E nós temos que ter motivação
para ultrapassar essa dor. E quando ultrapassamos essa dor, às vezes não existem limites e a gente tem que estar sempre motivados para conseguir alcançar novas etapas. As dores fazem parte do nosso caminho, empreendedor tem a palavra, tem dor, mas nós vamos sempre subindo, quando ultrapassamos essas dores, vamos sempre subindo a novos patamares. Ótimo. Isso faz com que todo o percurso seja interessante. Não, extremamente. É interessante isso que você está partilhando com a gente, porque normalmente as pessoas não imaginam essa dor dessa forma, né? E é muito pesado. Como é que você se sente quando as pessoas ficam falando hoje em dia? Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia é mais difícil, o marketing digital veio transformar tudo. O marketing digital veio acabar com algumas profissões? Não, basicamente o marketing digital basicamente é uma evolução do marketing. E basicamente usamos estratégias de marketing para o meio digital. Que é uma forma de comunicação hoje. Que é uma forma de comunicação hoje, que hoje em dia é ampliada. E é muito mais fácil hoje fazer marketing digital do que era há uns anos atrás. Certo. E já não falar do marketing, existem mais ferramentas e hoje o marketing digital, o conteúdo é rei. O conteúdo faz a diferença. Quando se cria uma estratégia de marketing digital com bons conteúdos, com conteúdos interessantes, faz toda a diferença para essas marcas ou essas pessoas, esses influenciadores, tenham sucesso e tenham um grande alcance. E dentro do mercado novo, mercado de trabalho, vamos lá, se a gente estivesse discutindo aqui com um grupo de jovens, que nós estamos, afinal de contas estão lá do outro lado, estamos discutindo com um grupo de jovens aqui, o que nós poderíamos dizer para eles, assim, quais são as saídas, quais são as possibilidades que eles têm hoje em dia para ver como objetivo trabalhar no meio do marketing digital? Primeiro de tudo, um jovem que acaba agora a formação deve primeiro ganhar experiência. Desculpa, eu vou voltar, desculpa, eu preciso só deixar claro para mim, porque é para mim, mas acaba a formação, a gente está falando, ele pode parar no 12º, ou ele no marketing digital é mesmo mais aconselhável que ele faça uma universidade? Sim, é aconselhável fazer a universidade, mas não pare pela universidade. Porque hoje em dia toda a área do marketing digital é muito existem muitos conteúdos novos. Sim. E os programas universitários, e não só, e profissionais, não se consegue adaptar a esse ritmo, que é alucinante. O ritmo no marketing digital que evolui é alucinante. Por isso, qualquer jovem que saia na universidade deve continuar a sua formação, mas ao mesmo tempo que continua a sua formação, deve acumular estágios. 2, 3, 4 estágios é muito importante para ganhar essa experiência profissional, ganhar essa experiência na prática, porque muito de nós, em qualquer profissão, nós temos muita teoria, mas depois muitas das vezes a prática é completamente diferente, é completamente diferenciadora, porque são conceitos, aquilo que nós aprendemos, às vezes na prática são outras metodologias e nós temos de testar e vivenciar isso na prática. Por isso, os estágios são muito importantes nessa fase inicial e depois dos estágios, se quiserem criar um negócio, não tenham medo. Principalmente não tenham medo de falhar, porque isso qualquer jovem que queira criar um negócio, às vezes tem um medo de falhar. E se falhar, não há problema, está tudo bem, vamos continuar em frente. Exato. Você me disse agora dessa criação do marketing digital, das pessoas acreditarem, mas o marketing digital tem várias coisas dentro, tem várias especificidades dentro do marketing digital. Sim, é um mundo, digo sempre que o marketing digital é um mundo. Tem o programador, sim. Tem o... o marketing digital tem várias áreas e muitas das agências focam-se em algumas áreas. Por exemplo, a nossa agência foca-se muito na estratégia nas redes sociais e também na otimização de sites. Okay. Nós fazemos toda a parte do SEO, que é a gente podemos ter, vou dar um exemplo, podemos ter o melhor site do mundo, podemos ter a melhor loja online do mundo, mas se ela não tiver visitantes, e visitantes, não estou a falar em número, mas sim visitantes qualificados, potenciais clientes, que isso é muito importante,
ela não vai ter sucesso. E toda a parte inicial é fazer a otimização desses conteúdos e torná-la apetecível para o público-alvo. E através dessa personalização, essa otimização para ser atrativa para o público-alvo, ela atrai já algum tráfego. E depois aí é que passamos para a estratégia nas redes sociais e também criação de conteúdo dentro da loja ou do site, digamos assim. E tudo aqui é uma estratégia e o marketing digital é essa estratégia. E depois campanhas, tudo que seja a criação de conteúdo para as redes sociais, toda essa estratégia que vai campanhas que vão exigindo diferentes formas de comunicação, diferentes skills. Quando eu digo skills, são capacidades. Então, é uma forma de comunicar totalmente diferente. Sim, temos de ter sempre uma equipa multidisciplinar aqui na equipa da agência e se não tivermos uma equipa, temos de ter alguns conhecimentos em áreas-chave do marketing digital para conseguirmos atender os nossos clientes da melhor forma. Porque o marketing digital, toda essa evolução, toda essa estratégia, também é adaptativa. Por exemplo, eu criar uma estratégia para ti, como apresentadora, eu vou também, ao longo da estratégia, vou testando o público e vou vendo qual é as formas e as ferramentas que têm mais sucesso no teu público-alvo. E aí isso faz parte também da evolução, porque não há nenhuma estratégia que seja 100% eficaz. Lógico. A estratégia mais eficaz é aquela que se vai adaptando à tua realidade e ao teu mercado-alvo. Porque somos todos diferentes, devemos comunicar diferentes. Isso é uma maravilha. Que maravilha. Você sabe que o nosso tempo está acabando. É uma maravilha. É muito rápido, é muito bom. Eu acho que nós ficaríamos aqui mais tempo falando disso, porque é um assunto que nos interessa a todos e nos toca diretamente. Fábio, além do não ter medo, além de superar a dor, qual a dica que você daria para os jovens empreendedores, jovens em idade e jovens no empreendedorismo? Ou seja, uma pessoa mais velha que queira começar a empreender hoje. Já falamos de superação, já falamos de vários estágios, O que mais a gente poderia dizer para uma pessoa dessa para motivá-la, deixar como fecho e dica para elas conseguirem ter sucesso? Há uma característica do empreendedor, é a persistência. A persistência é o que faz com que um empreendedor tenha sucesso. Temos de ser persistentes, temos de arriscar, e essa persistência, esse risco e não ter medo, só aqui, fazem toda a diferença para termos sucesso. E indo pouco a pouco, conquistando o nosso espaço. E não podemos, temos de ser persistentes, temos de arriscar, e isso faz toda a diferença. Apesar da competitividade. Sim, a competitividade é algo que é útil e importante, porque é ela que nos faz com que nós tenhamos mais força para alcançar os nossos objetivos. E buscamos um nicho mais exato daquilo que a gente gosta. Que maravilha. Uma visão positiva sempre. Sempre visão positiva, que maravilha. Olha, com essa visão positiva, Fábio, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom ter você aqui também. Eu acho que você pode aproveitar muito do que a gente disse, com muita alegria, com muita visão positiva e persistência. Eu sou Selma Ferreira, do programa Carreiras e Formação, aqui na Conect TV Algarve. Obrigada por estar conosco. Tu, talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.